coisa que as pessoas morrem de vontade de perguntar pra quem mora aqui nos Estados Unidos, mas não tem coragem. Tipo assim, vocês têm medo de serem deportados? Essa é clássica. Essa é clássica. Ou ainda vale a pena viver esse tal sonho americano? Exatamente, galera. Nesse vídeo a gente vai responder essa e outras perguntas sem roteiro, planejado na lata, essas perguntas que ninguém faz, mas que todo mundo pensa. E o que a gente pode te garantir é que vai ter muita sinceridade nesse vídeo, talvez até algumas reflexões um pouco desconfortáveis e algumas outras mais leves, mas tudo que a gente vai passar nesse vídeo é baseado no que a gente vive aqui há quase 3 anos. Então fica até o final do vídeo, porque talvez alguma das nossas respostas acabe aí ajudando quem tá no meio dessa fase aí de imigração cheio de dúvidas também, né? Exato. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, eu sou a Júlia. E eu sou o Lucas e a gente faz vídeos pra você que pensa em morar aqui nos Estados Unidos, com muita verdade, na lata, a gente mostra de tudo. Então já se acomoda aí na sua cadeira, deixa o like porque o vídeo de hoje tá daquele jeito que a gente gosta, ó. Polêmico! Polêmico! A galera já tá nervosa aí nos comentários. Então, sem mais delongas, Rubem, roda essa vinheta. roda a vinheta. Deixa o like. Beleza, vamos começar de uma maneira mais leve aí, né? Ou não, dependendo pra quem você pergunta. É a pergunta que muita gente faz pra gente, que a gente recebe no Instagram e aqui no YouTube, que é: vocês têm medo de serem deportados? Gente, Essa é uma pergunta aí que fizeram recentemente, ainda mais que esse negócio do Trump e tal, Trump! eu acho que quem pergunta mais isso também é quem não tem muito conhecimento da forma que a gente veio pra cá, né? Eu não tenho medo porque eu vim pra cá de uma maneira legal e eu sei exatamente os meus direitos aqui enquanto cidadão que carrega o tipo de visto que eu carrego. Pra quem não sabe, a gente tem o L1B. Eu decidi fazer um processo mais longo pra poder estar aqui nos Estados Unidos de forma legal. Eu não recomendo ninguém vir pra cá ilegalmente, a gente fala isso em muitos outros vídeos. Então, por eu estar dentro da lei, por que o pensamento de ser deportado passaria pela minha cabeça? Exatamente, gente. Isso daí não passa, assim, isso daí é um medo zero. Não temos medo nenhum, porque a gente faz tudo dentro da lei, entendeu? Tudo. Então, esse medo a gente não A gente não tem medo. Ah, mas entendeu? agora o Trump assumiu e se vocês forem parados na rua? Pô, se eu for parado na rua, eu simplesmente vou explicar pro policial: não, eu moro aqui, tenho tal visto, confere aí no seu sistema e já era. Sim, tô aqui legalmente. Tipo, entendeu? Por que a gente vai se preocupar com alguma coisa que a gente nem sabe se é uma realidade? Agora, se você tá aqui de uma maneira, como a galera gosta de dizer, né, sem status, ilegal. Se você tá aqui de uma maneira ilegal, você corre esse risco. Então assim, cara, tipo, Aí sim. não é uma coisa que a gente recomenda, mas este medo não passa pela minha Não cabeça. nos pertence. Não nos pertence exatamente porque a gente sabe os nossos direitos, a gente sabe o que a gente pode, etc, fazer aqui nos Estados Unidos. Então, só pra fechar esse assunto, não passa pela nossa cabeça, mas se você vir estar aqui ilegalmente, Aí. o negócio tá cabuloso agora, viu? Aí é O complicado. Biden abriu, agora o negócio tá fechando, mas o intuito do vídeo não é falar sobre isso. Bora pra próxima pergunta. Agora, acho que essa próxima pergunta tenho certeza que já passou na cabeça de muita gente que acompanha o canal, ou até gente que não acompanha, né? Será que o sonho americano ainda existe, Lucas Duarte? Não sei, responde você primeiro aí, que eu comecei a Gente, outra. eu acho que o sonho americano existe sim. Existe pra quem tá disposto, né, a passar por horas de trabalho. Sim, é puxado, não é algo que vai cair nas nuvens, mas, né, é possível. Vou levantar uma reflexão aqui. O que é o sonho americano? O sonho americano é você acumular patrimônio, ter um carro legal, ter uma casa legal. Se isso for o sonho americano pra muita gente, então ele existe, porque eu tenho. Agora, se o sonho americano for adquirir independência financeira pra não ser dependente de um sistema que você tem que trabalhar pra sobreviver, então acredito que a possibilidade de chegar a um sonho americano aqui nos Estados Unidos é muito mais rápido que no Brasil. Ah, sim. Julgando pela maneira que o país é organizado, menos imposto, países com mais liberdade econômica tendem a chegar no primeiro mundo muito mais rápido. Eu não sou eu que tô falando isso são dados, né? Então, assim, o sonho americano, ele existe, mas isso pode variar de percepção para percepção, entendeu? Às vezes, para uma pessoa ter uma casa, um carro, um negócio, porra, show de bola, isso daí já é o sonho dela. Agora, o que é o sonho americano para você? Pra mim, então, pra mim o sonho americano é o quê? Viver num lugar que eu tenho segurança, que eu não preciso sair na rua com medo de tirar meu celular e falar assim: nossa, que carro legal, quero tirar uma foto. Não sentir medo de tirar uma foto no meio da rua pra não ser roubada, entendeu? Tipo assim, ter segurança, conseguir realmente conquistar as coisas que você sempre sonhou, que você sempre teve vontade. Poder comprar sua casa própria, poder comprar o carro que você sonha. E melhor que sabe? isso, ver as coisas progredindo. Então, ver o teu trabalho realmente gerando resultado e você conseguindo conquistar essas coisas. Então, assim, o sonho americano, ele existe? Pra mim, ele tá muito pujante
pujante, ele existe e eu tô indo atrás dele. Pra mim, Lucas Duarte, essa é apenas a minha opinião. Pra mim, o sonho americano que eu tenho é adquirir minha independência financeira e ser dono da minha própria agenda e fazer o que eu bem entender no momento que eu bem entender. Mas pra isso eu preciso de quê? Acumular patrimônio. É isso, abrir uma empresa, entendeu? Tipo, enfim. Então isso é muito particular de cada um, mas como a galera pergunta pra mim, ele ainda existe, as coisas podem estar mais caras e etc, mas é muito mais fácil você alcançar seu sonho aqui nos Estados Unidos do que num país como o Brasil. Eu sei que essa verdade pode doer, mas é a verdade. Ai, eu tô morrendo! Com certeza, considerando que no Brasil você trabalha 5 meses só pra pagar imposto pro Lula, Acabou, gente, não precisa falar mais nada. É o lance que a gente falou, país com mais liberdade econômica, então assim, ainda existe, mas o sonho americano pra você pode ser diferente do sonho americano pra mim. Aí depende da onde, aonde é o limite do seu céu, né? Exatamente, né? Tem gente mais ambiciosa e menos ambiciosa, mas ele ainda existe, mesmo os Estados Unidos estando mais caros, a gente espera que ele melhore aí a longo prazo, mas não tá tão caro quanto vocês imaginam, tá, galera? Comparado com 2023 ou 2025. Assiste esse vídeo aqui, que vocês vão ter uma comparação real de preço no Walmart. Bora pra próxima pergunta, que esse tema já foi, de coisas que as pessoas querem saber, mas não tem coragem de perguntar. Essa aqui já apareceu várias vezes nos comentários, galera, e essa daqui é realmente bem importante da gente esclarecer. Dá pra viver só com o salário mínimo nos Estados Unidos? Bom, de novo, a resposta mais TI possível. Depende. Tudo depende. Assim, depende do seu padrão de vida. Uma pessoa com salário mínimo nos Estados Unidos vive melhor que uma pessoa com salário mínimo no Brasil? Com certeza. Agora, o que é o salário mínimo? O salário mínimo aqui do Texas, ele tá no papel $7. Não vai dar, não. Você vai ver empregos em empresas que não tem necessidade de um estudo para você entrar, por exemplo, em hamburgueria, em restaurante, etc., que eles pagam 16, 17, 18 dólares a hora aqui no Texas. Na Califórnia, 36 dólares. Então, assim, como o mercado é muito competitivo, o salário mínimo, ele, na minha visão, ele é somente um demonstrativo, pelo menos aqui no Texas. Gente, os Estados Unidos não funciona igual o Brasil, entendeu? Não é porque no Brasil lá, o salário mínimo R$ 1.500 por mês. Todo mundo é obrigado a pagar. Todo mundo é obrigado a pagar R$ 1.500 por mês. Aqui nos Estados Unidos, por lei federal, o salário mínimo é 7,25 para todos os estados. É algo federal. Mas os Estados Unidos, cada estado tem a sua liberdade. Mas as empresas, elas podem colocar o valor que elas quiserem para atrair o número de funcionários que elas querem. Então é um negócio do capitalismo opressor aí. É, o capitalismo opressor que te dá a oportunidade para você melhorar a sua vida. Então, assim, dá pra viver com o salário mínimo nos Estados Unidos? Talvez se você for sozinho e vamos contar que você ganha 16 dólares, 17 dólares por hora, dá, mas você vai viver apertado. As coisas não são baratas aqui. Mas, tipo assim, se você tiver um salário mínimo, provavelmente tua esposa vai ter que trabalhar também, você vai ter mais gente da casa trabalhando e você não vai viver uma vida com muitos luxos, galera. Lembrando que a média dos americanos ganham 70 mil dólares por ano. E 70 mil dólares por ano pra uma família inteira, eu acredito que vai viver meio apertado. Vai viver muito apertado, gente. Não que não vai ter carro, que não vai ter uma casa pra morar, coisa pra comer, isso vai. Você não vai ter conforto, entendeu? Você vai viver pra pagar as contas. Essa é a verdade. É isso aí. É bom ter um plano de saúde também, então isso precisa estar na conta. A gente vem falando muito desse vídeo. Porque no Brasil tem SUS, etc. Mas aí o primeiro problema que dá vai pra um hospital privado, não um hospital público, né? O Lula tratou aonde as doenças dele. Enfim. Mas eu acredito que se você vier sozinho, pode ser que dê pra viver com salário mínimo nos Estados Unidos. Agora, em família, cara, extremamente difícil, eu não faria. Eu acho que tem que ganhar pelo menos aí, se você tiver uma família, homem, mulher, 2 filhos, até uns 5 mil dólares, 5.500, 6 mil dólares aí o conjunto da família, na minha visão. Eu acho também, gente. Pra você viver ok, conseguir ter lazer, guardar dinheiro pra emergência e etc. Agora vamos pra uma outra pergunta que muita gente tem curiosidade, que eu sei, mas que quase ninguém, né, chega perguntando diretamente isso. Vocês só compraram a casa porque é barato mesmo? Como vocês sabem, gente, aqui as casas no Texas são muito mais baratas do que em outros estados dos Estados Unidos, isso é óbvio. E a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, mas não é porque só é barato mesmo, né? Assim, ser barato é uma das coisas que realmente influenciam você querer comprar e seja qualquer coisa, né? Não só uma casa. Mas é porque a gente queria parar de pagar aluguel e a gente já tinha na nossa cabeça pensado que a gente quer se estabelecer aqui no Texas. Então, foi mais nesse sentido que a gente E aí você também coloca a comparação do valor do financiamento que você paga versus o valor do aluguel, pagar uma coisa que é sua e você coloca uma perspectiva de quitar aquela dívida não em 30 anos, né? Eu acredito que a gente não comprou só porque é barato, obviamente também teve um ponto de eu comprei pra investir também, porque eu acredito que a região que a gente comprou a casa
casa vai aumentar o preço, esse foi um dos pontos, mas não foi o ponto principal. O ponto principal é, eu estava cansado de mudar. Eu nunca acho que contei isso no canal, mas eu acho que desde 2020, quando começou a pandemia, eu mudei de apartamento e casas e países pelo menos 8 vezes. Não para países diferentes 8 vezes, mas de casas diferentes pelo menos 8 vezes até chegar nos Estados Unidos. Apartamento para outro, uma Então, tipo, todo final de ano chegava aquele sentimento, nossa, preciso fazer mudança e tal. Tem que encontrar um lugar pra morar. Então eu acho que a gente comprou mais a casa por paz mesmo e porque a gente acredita que a região que a gente comprou a casa vai evoluir aí e a casa tava com um bom preço comparado com o valor dela em 2022 e também por ser uma casa nova. Se você não sabe da nossa casa, você pode achar esse vídeo aqui que a gente mostrou, fez um tour na casa logo que a gente tinha terminado de comprar. Então assim, a gente não comprou só porque é barato, mas no ponto que a Júlia falou, obviamente isso contribui pra você comprar uma casa, né? Se você vai na Califórnia e precisa de $1,5 milhão pra comprar uma casa, Você não vai comprar. você provavelmente vai comprar. Essa pega num ponto que eu acho que todo mundo sente no começo, mas tem vergonha de admitir. Vocês têm vergonha de falar inglês errado? Bom, eu acho que tem uma resposta logo que você muda e tem a resposta a longo prazo. Né? Você quer começar falando, Júlia? Você tem vergonha de falar inglês errado? Gente, hoje em dia eu já não tenho mais essa vergonha. Quando eu vejo que vai sair errado, eu já... Peraí, aí eu já me corrijo. Porque, assim, porque o que acontece comigo é porque na hora que eu vou falar inglês, parece que algumas palavras, elas se embolam um pouco, sabe? O inglês é uma língua meio embolada mesmo. Você vê a galera falando, eles abrem pouco a boca pra falar, algumas pessoas. E no início dá muita vergonha. Realmente, porque a gente chega com uma cabeça aqui que parece que tá todo mundo te julgando. Vai falar assim, nossa, olha só. E não tá, a galera completamente ignora a sua existência, mas na sua cabeça de maluco... Sabe por quê? Sabe tá por assim. quê? Vou falar o porquê. Porque no Brasil a gente está acostumado com isso de todo mundo, o ambiente de todo mundo sempre estar julgando os outros. Ai, olha a roupa que ela tá usando. Ai, olha o cabelo do fulano, que coisa horrível. Ai, que olha como aquela pessoa fala, gente, coisa horrível. Porque isso é do brasileiro, isso é intrínseco no nosso DNA de brasileiro ser assim. Ó, agora que a Júlia terminou a militância, eu concordo com tudo isso que ela falou. Eu concordo, é verdade. Mas eu tenho um ponto pra falar que eu acho que pode contribuir na discussão, que é, eu no começo, não é que eu tinha vergonha de falar inglês errado, mas parece que você se policia muito mais. E por você se preocupar mais em falar certo, às vezes você se preocupa mais em falar inglês certo do que realmente contribuir pro ponto da discussão e se fazer ser entendido. Então eu acho que a coisa mais importante quando você migra pros Estados Unidos, além de estudar inglês antes de vir, não ficar tão crica em falar tudo extremamente certo. Você precisa se fazer entender no começo. Ai, não é coisa de sotaque. Tipo, eu vejo muita gente falando na internet. Ai, vocês têm vergonha de falar inglês, mas os indianos falando don't tell me what to do. Galera, o negócio é o seguinte, os indianos não falam gramaticalmente errado. Eles podem falar a maneira de pronunciar a palavra diferente, mas os americanos entendem. Hoje eu entendo super bem, é inglês, não fala gramaticalmente errado. Então assim, é muito falso comparar, você não precisa ter medo de falar inglês porque os indianos falam inglês daquele jeito. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, voltando pro ponto, assim, eu tinha, não vergonha, como eu sempre falo aqui no canal, depois de 350 reuniões em inglês, não tem mais como ter vergonha de falar inglês. Então assim, você vai estar desconfortável e vai precisar superar esse desconforto. Na minha cabeça, antigamente, era tipo assim, ó, eu assistia filme em inglês e tal, mano, eu ficava frenético traduzindo. Quando eu chegava do trabalho pra Júlia, ou quando eu terminava do meu expediente aqui dentro de casa, como é que eu ficava de cansado, amor? Não queria fazer mais nada. Cara, eu ficava, entendeu? Por causa do inglês. Mas, cara, a vergonha passa, o lance é, não se preocupa com o que os outros estão achando ou pensando, porque você não sabe o que os outros estão achando e pensando. O negócio é mais mental do que qualquer outra coisa. Totalmente gente. mental. É uma barreira que você põe na sua cabeça de querer sempre sair perfeito, falar perfeito. Gente, aceita, sua língua mãe não é o inglês, não vai sair perfeito, não vai sair, né, com aquele sotaque californiano. Não vai, entendeu? Não vai sair. Eu tô brabo. Então assim, só treina pra aprender a falar, lê bastante, estuda inglês e o sotaque você vai melhorando e a vergonha pode aparecer no começo, mas se você não tentar, você nunca vai superar essa vergonha. Então assim, tem que se jogar e falar. A melhor maneira de aprender inglês é falando. Agora essa próxima pergunta é uma curiosidade que muita gente tem sobre a vida aqui no exterior, né? Seja aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar fora do Brasil. Que é, vocês se sentem sozinhos?
anos? Então, gente, isso daí é um negócio mais comum, esse sentimento de estar sozinho no começo, né? Durante a nossa adaptação. Agora, já depois de 3 anos aqui, eu posso dizer que eu não me sinto sozinha, porque eu já me acostumei com a minha vida sendo assim, entendeu? Distante dos meus familiares e das pessoas que eu conhecia do Brasil. E aí a gente refaz a nossa vida de novo aqui, entendeu? E leva tempo, as coisas levam tempo pra acontecer. De pouco em pouco você vai refazendo a sua vida. Mas assim, não tem como você também ficar preso nesse sentimento, tipo, estou aqui sozinho. Senão você não vai pra frente, meu filho. Então assim, o lance é, no começo, a gente se sente sozinho hoje? Hoje não, mas porque hoje a nossa vida tá estabilizada aqui, a gente tem a nossa rotina, a gente não tem tempo de pensar em ficar saindo com alguém, etc. Porque primeiro que eu trabalho demais, a Júlia também, pra trazer conteúdo aqui pra vocês. Então a gente não tem tempo de entrar nessas paranoias mentais da nossa cabeça, de falar assim, nossa, estou me sentindo sozinho, etc. A gente vai pro Brasil, viaja, a gente viaja pra Europa, a gente viaja aqui dentro dos Estados Unidos, então a gente tenta não focar nisso, mas uma coisa é fato, no começo da tua vida aqui, esse sentimento de solidão ele vem muito mais, porque o brasileiro, e a gente também, quando a gente morava no Brasil, a gente tem necessidade de estar se relacionando com muita gente a todo momento, e eu percebo que os Estados Unidos, eles são muito mais individualistas e se preocupam muito mais com o próprio umbigo. Então assim, muda esse mindset, né, tipo, esse mindset tem que mudar pra você viver uma vida legal aqui. E outro ponto, né, se sentir sozinho no começo é muito mais por conta da saudade. Quem desiste e volta pro Brasil e tem a oportunidade de ficar aqui, normalmente desiste porque não consegue passar essa etapa de parar de sentir saudade, de não ficar pensando no Brasil. E aí eu volto a repetir uma coisa que eu já falei em vídeo atrás. Quem vive muito no passado tem depressão, quem vive muito no futuro tem ansiedade, então você tem que viver no presente. Então assim, a gente se sentia sozinho no começo, hoje em dia eu tenho a Júlia, ela me tem, a gente viaja, a gente faz todas as nossas coisas, esse é o nosso núcleo familiar. Então a gente não se sente sozinho, e especialmente porque a gente tem Deus. Exatamente, gente. Se você tem Deus, você tem tudo. Então isso é um dos pontos também que sustenta muito, né, a força interior da gente. Talvez a gente possa até fazer um vídeo, não sei só pra membros e etc, explicando como é que foi a nossa experiência de se converter totalmente para o catolicismo sozinho morando nos Estados Unidos. Então, tipo, esse daí dá um outro tema que não é pra esse. Bom, gente, a próxima pergunta, ela é um pouco tensa e eu sei que muitos de vocês devem se fazer aí em casa. Que é, vocês se arrependem de ter vindo, né? Não. Ter deixado... Não. Não, gente, não me arrependo. Não, vixe, olhando Sério, tudo que tá acontecendo, olhando o preço, etc, não me arrependo, faria de novo. Inclusive, mesmo sabendo de todos os perrengues, eu faria de novo. Não dá, gente. Não dá, pelo amor de Deus. Se eu tivesse me mudando, sei lá, da Suíça, entendeu? Não, aí Da Dinamarca. Aí talvez. Aí talvez. Mas a gente tá se mudando do Luli, da Janges. Entendeu? Então não tem... Não dá, gente. Não tem, né? Não tem como. Não dá, é só isso mesmo. Bom, e pra fechar, essa é boa também, hein? Vocês se sentem 100% em casa aí ou nunca vão se sentir? Tan, tan, tan. Gente, eu me sinto 100% em casa aqui. Claro, obviamente, eu ainda sinto falta dos meus pais, sei lá, chegar num domingo, reunir a família, né? Vamos fazer um almoço, ou tipo, datas comemorativas. Quando chega nesse ponto, é que eu não fico pensando muito nisso também. Que entra no ponto que anterior Mas que a gente falou. Exato, mas quando é mais festas comemorativas ou feriado tipo Natal, esse tipo de coisa, e a gente tá aqui sozinho, aí sim bate mais esse sentimento de tipo assim, parece que eu não estou em casa. Mas no dia a dia, quando a gente tá vivendo a nossa vida aqui, eu me sinto 100% confortável, não tenho mais medo de falar inglês com ninguém, de ter que resolver algum problema em inglês, tô nem aí, entendeu? Então eu acho que é isso que vai fazendo a gente se sentir mais pertencentes ao lugar, sabe? Sei lá. Não, ótimo, cara. E eu acho que hoje eu me sinto 100% na minha casa, porque é onde minha família tá, minha família imediata. Obviamente, assim, a gente sente a saudade do Brasil, mas quando a gente vai pro Brasil, a gente não sente mais que o Brasil é nossa casa. A gente, muito pelo contrário, a gente se sente incomodado de passar muito tempo lá. Entendeu? Porque a gente se desacostumou, né? O ser humano, ele é muito adaptativo, a gente se adapta muito, muito fácil se a gente quiser as coisas. Então, tipo, hoje em dia eu sinto que é 100% a minha casa e, obviamente, comprar a casa contribuiu para me sentir mais em casa. Isso é verdade, gente. Porque você faz a sua casa do jeito que você quiser, você compra um móvel, você sabe que aquele móvel vai ficar ali por um tempo, então você vai montando. Quando você mora de aluguel no começo, etc., você não consegue deixar o seu cantinho 100% do seu jeito, porque assim, você vai precisar mudar, e às vezes você vai ficar naquela cabeça, não compensa comprar isso, etc. Acho que depois de ter comprado a casa, eu acho que isso ajudou a gente a se sentir 100% em casa, mas cara, é com o tempo. Eu acho que assim, depois de 2 anos, eu posso falar que eu comecei a me sentir 90% em casa, entendeu? E aí, caminhando,
indo devagar e devagar. Eu digo pra vocês, no primeiro ano, gente, eu sentia 0% em casa. Mesmo porque no primeiro ano a gente foi morar numa casa no subúrbio gigantesca e tinha, assim, eu lembro que tinham ambientes da casa que não tinham um móvel sequer, sabe? Então, tipo assim, era uma casa grande pra nós, vazia. A vacina foi nossa também, né? Então, realmente dava a sensação que não era ali nossa casa, não tinha sensação de lar nenhuma ali. Então, eu garanto pra vocês, no primeiro ano eu não me sentia em casa. Parecia tudo muito novo, é difícil. Mas com o tempo, né, a gente vai conquistando as nossas coisas, a gente vai se adaptando e sim, a gente vai se sentindo mais confortável. Então, assim, gente, eu não sei vocês, mas enquanto a gente respondia aqui algumas dessas perguntas, várias delas bateram de formas diferentes na gente, né? Tem coisas que eu acho que a gente nunca pra realmente verbalizar, né? A gente só sente como essa parada da saudade. Do inglês mesmo. Pouca gente fala sobre isso, entendeu? Então a gente tem que ser humilde e assumir realmente que a gente tem ponto de melhoria e etc. Mas eu quero saber de você. Me conta qual dessas perguntas você também já se fez aí quietinho, nunca perguntou e etc. Ou qual faltou aqui que você sempre quis saber, mas ninguém nunca fala, que a gente pode te trazer em um próximo vídeo, galera. Com certeza. E se você tá planejando a sua mudança aqui pros Estados Unidos ou acabou de chegar e tá meio perdido em toda essa burocracia, dá uma olhadinha no nosso curso Rumo ao Sonho Americano. A gente colocou lá tudo que a gente aprendeu na prática nesses quase 3 anos morando aqui nos Estados Unidos. O link é o primeiro aqui da descrição. Claro, galera, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram aqui, ó, casalchin_OFC, pra acompanhar o nosso dia a dia aqui no Texas. Então a gente se vê no próximo vídeo, diretamente de Austin, Texas. Orientação para edição. Dinamismo nas perguntas. Ah lá, nem vou ler.